Então, boa noite. Vamos iniciar nossa reunião do Espiritismo Fraterno de todas as segundas-feiras. Eu, a professora Tereza, vamos falar sobre alguns temas acerca do Espiritismo e assuntos doutrinários, né? E para iniciar, vamos fazer, né, nossa prece inicial, para iniciar já nos conectamos com os nossos mentores, com os mentores que tutelam esse trabalho. Então, quem se sentir à vontade, feche seus olhos para acalmar a mente, desacelerar os pensamentos, o coração, os ritmos cardíacos, tentando se manter agora num estado de equilíbrio, de serenidade, um estado meditativo. Porque esse estado mais sereno nos torna mais receptivos a termos insights, a termos aconselhamento da espiritualidade maior que se faz presente, a todos os amigos espirituais, encarnados e desencarnados que estejam aqui conosco. Nós pedimos permissão a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, a Deus, nosso Criador, causa primária, suprema de todas as coisas, e que nós possamos mais uma noite renascer, aprender, evoluir um pouco mais, darmos mais passos no caminho da nossa evolução espiritual, que nós possamos compreender, entender e crescer com todos os ensinamentos e conhecimentos que serão passados essa noite. Pedimos permissão à espiritualidade amiga, a Deus, a Jesus, para iniciar os nossos trabalhos, dando graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Então é isso aí, gente. Ao fundo está o ronco do meu cachorro, hein? Não liga não, que é o meu cachorro que ronca, tá? Então, ele está dormindo aqui, ele ronca muito, alto. É incrível isso. Então, nós vamos ver as sensações dos espíritos. A gente tem que entender o seguinte: nós aqui no corpo físico, nós temos uma limitação, que é o nosso próprio corpo físico. Então, nós temos limitação na nossa visão. Ah, mas Tereza, mas eu me enxergo muito bem, sim. Mas a sua visão, será que você enxerga realmente tudo que está acontecendo aí na sua sala? Você enxerga tudo? Você tem certeza que você está enxergando tudo? Você ouve tudo que está acontecendo? Por exemplo, o cachorro, ele escuta muito mais coisa do que eu. Ele tem uma potência aí da audição e do olfato muito melhor que o meu. Né? Nós estamos pegando aqui um animal, mas será que eu consigo ver tudo que está acontecendo? Você sabe aí o que está acontecendo aí no plano espiritual aí à sua volta? Em volta de você? A gente não sabe. Então a gente tem limitações por causa do nosso corpo físico. E é assim porque é necessário para o nosso aprendizado, a nossa vida aqui em material. É claro que, por exemplo, algumas pessoas têm uma visão que conseguem enxergar além. Esses videntes, os videntes que conseguem enxergar além, os audientes que às vezes escutam mais coisa, né? Tem a condição aí da mediunidade que ajuda muitas vezes. Mas não é toda hora. Você imagina o vidente vendo toda hora. Ele iria enlouquecer. Não dá para isso aí. Existe uma certa regra aí. A gente não vê toda hora, a gente não ouve toda hora a mais aí as coisas. Mas quando a gente desencarnar, o que acontece? Todas as nossas percepções, elas vão ser maiores, as nossas sensações serão maiores. Então, o que vai acontecer? Nós vamos escutar mais, ouvir mais, perceber mais lá no mundo espiritual. Kardec, ele faz, e eu chamo vocês à leitura, agora eu não estou me recordando a questão que está isso, que é as sensações, um ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, que ele vai falar bastante sobre esse assunto aí, das percepções que são aumentadas lá no mundo espiritual. Então, a gente, apesar da gente não ter os órgãos, por exemplo, da visão, retina, essas coisas a gente não tem, né, no nosso espírito, mas a gente vai ter condição de ver mais, ouvir mais, e aí, além de ter algumas outras percepções que a gente desconhece aqui no mundo físico. Então, quando a gente desencarna, aumenta muito isso.
É claro que eu vou dizer para você assim, um espírito meio atrasadinho, talvez ele não tenha todas essas percepções tão aguçadas assim, devido à materialidade dele, que esses espíritos inferiores têm a sua materialidade, eles ficam muito presos às coisas materiais, então eles têm maior dificuldade de, vamos dizer assim, abrir esses canais de quando a gente desencarna. Então saiba disso, no mundo espiritual, a gente vai abrir mais a condição dessas sensações para as coisas, audição, visão, sei lá, e outros ainda, que é dito ali por Kardec, que a gente nem imagina o que vem a ser, que a gente não tem aqui, porque aqui nós temos 5 sentidos, não é isso? O tato, a audição, a visão, nós temos esses 5 sentidos aqui no mundo físico. Lá no mundo espiritual, nós vamos ter muito mais do que isso, é mais amplo, né? Principalmente aqueles que estão numa evolução média, mediana, ou um espírito mais superior, isso aí vai se ampliar muito. Quanto mais superior, então, maior é essa amplitude dessas sensações. Tudo bem? Está claro isso? Eu chamo vocês à leitura lá no Livro dos Espíritos, eu poderia ficar lendo aqui, mas eu estou fazendo um resumo do quê? Mas era interessante a leitura desse... você sabe aí, Priscila, qual é a questão? Que agora eu estou sem o livro aqui, Não, mas eu vou pesquisar para ti. Como então, é que é o tema mesmo dessa questão? Que eu já te trago. Ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Tá. Eu já você trago. Pôs para hoje, né? Você pôs isso aí. Isso, tá. Ele fica bem ampliado mesmo, tá, gente? Bem ampliado isso mesmo. E agora, falando um pouco sobre o que é espírito errante. Eu já falei várias vezes nas nossas pequenas aulas ali. Espírito errante não é aquele que erra. Até a gente poderia até pensar, mas não é. O espírito errante é aquele que está na erraticidade. E a erraticidade é algo que está entre uma encarnação e outra. Então, esse momento onde nós estamos entre uma encarnação e outra, lá no mundo espiritual, a gente chama de erraticidade. E o espírito que está nessa situação, nós chamamos de espírito errante. Então, nós, quando formos para o plano espiritual, nós seremos espíritos errantes e estaremos na erraticidade. Então, a pessoa que desencarna, não, ela está na erraticidade. Ela está nesse momento. Porque é óbvio que vai voltar para uma próxima encarnação. Não necessariamente nesse planeta, mas em algum lugar ela vai voltar. Porque o único que não está nessa situação de espírito errante são os espíritos puros. Tipo assim, Jesus. Jesus não é um espírito errante. Por quê? Espírito puro não precisa mais voltar a reencarnar. Eles não têm necessidade de reencarnação. Só nós, espíritos ainda imperfeitos, e mesmo espíritos bons, vocês lembram, né? A categoria de espíritos. Espírito imperfeito, espírito bom e espírito puro. Nesse tem 10, né? Que a gente pode falar, espíritos batedores, espíritos impuros. Eu não vou entrar nesse detalhe aí. Mas é bom a gente saber que tem 3 categorias. Espíritos imperfeitos, né? Espíritos bons e espíritos puros. Espírito perfeito e espírito bom ainda precisam reencarnar. Então, esses 2 níveis aí, desses dois tipos de espírito dessa categoria, eles estão sempre na erraticidade. Se não estão encarnados, eles estão na erraticidade. E eles são, então, lá no mundo espiritual, chamados de espíritos errantes. Tá claro isso, gente? Tá claro o que é erraticidade, o que é espírito errante? As sensações, elas ampliam lá no mundo espiritual. A gente vai conseguir ver mais. É engraçado isso de conseguir ver mais. Eu estou lembrando de uma história de um grande amigo meu. Eu também, quando eu era moça, eu era sonâmbula, né? Eu também tive isso aí, sonambulismo. Mas esse meu amigo em particular, ele era sonâmbulo. E olha que engraçado. Como é que ele enxergava? Ele enxergava pelo joelho, né? O joelho dele ia dando para onde ele tinha que ir. Por quê? Porque
O espírito é que está vendo por todos os locais, né? O espírito está vendo por todo o perispírito. Olha que interessante. E ele falava, ele estava encarnado, mas quem está levando ali, o sonâmbulo, é o espírito dele, que estava vendo pelo joelho. Mas não era para ver pela vista? Mas lembra que amplia? Amplia. A gente começa a ver até pelo joelho. Não é engraçado isso? Só estou dando esse exemplo, mas o espírito ele vai ampliar a sua visão. Como é isso? Sinceramente, eu ainda não sei, mas eu sei que amplia a visão. Tá? E nós vamos falar também sobre a sorte. Depois a Priscila ela comenta também mais coisas. Eu gosto que a Priscila comente. Eu acho que é importante ela comentar também. Nós vamos falar da sorte das crianças depois da desencarnação. As crianças, vamos lembrar sempre que criança é um espírito. Não existe espírito de criança. É o espírito que está no estado de criança. É o espírito que está nessa condição de criança. Ali naquela criança que você está vendo, está mimando, né? Que bonitinho esse bebê. Que bonitinho essa criancinha aqui de 2, 3, 4 anos. Ali tem um espírito. Às vezes muito mais velho, mais sábio do que você. Às vezes não, mas às vezes é um espírito muito mais sábio que você. Que espírito é aquele que está ali naquela situação de criança? E é interessante ser criança mesmo, para ter aqueles cuidados, porque quando a gente vê essa fragilidade da criança, a gente dá mais cuidados, a gente vai dar orientação, e essa fase de criança é importante para a nossa educação. A gente conseguir orientar aquele espírito, que às vezes vem espíritos terríveis, né, gente? Espíritozinho não muito bom ali, que a gente tem que cortar as arestas deles ali, dar uma cortadinha ali nas asas dele para colocar ele no devido lugar. Eu, particularmente, conheço um aqui, que não é da minha família, mas é da família do meu namorado aqui, que eu tenho que, de vez em quando, dar umas arestazinhas nele, porque ele transcende. Você quer ver o que ele fez outro dia? Estava chovendo. A gente tem obrigação de dar educação para as crianças, né? Estava chovendo. Aí ele me empurrando para a chuva. Ele estava me empurrando para a chuva. Eu falei, por que você está me empurrando? Eu quero que você vá para a chuva para você ficar gripado. Olha o que ele estava fazendo comigo. Eu quero que você vá para a chuva, você ficar gritado. Mas ele estava sério, estava me jogando na chuva. Aí eu falei assim, catei ele, levei para a chuva. Falei assim, se eu ficar gripada, você também vai ficar gripada. Porque aquilo que você faz para alguém também volta para você. Aí ele começou, aí depois ele teve uma sequência de outras coisas que ele foi fazendo e que eu fui dando umas cortadas nele. Eu gosto muito dele, hein? Amo ele. Mas a gente tem que dar uma cortada para mostrar a maldade ali. Ali tem uma maldade. Vocês viram que ali ele tinha uma maldade? De fazer maldade para mim? Então, a gente tem que prestar muita atenção nas crianças. Bom, e essas crianças, se elas desencarnam, para onde elas vão? Elas voltam para o plano espiritual. Elas voltam para o plano espiritual. E se o espírito tem uma certa elevação, um certo conhecimento, ele volta a ter a sua forma adulta. Se ele tiver essa condição. Porque vocês sabem que o perispírito, ele é maleável, ele se estende e tem condição de ele voltar para a sua forma adulta. Agora, tem alguns que não têm essa condição. O espírito, ele não tem essa condição. Então, muitos desses espíritos, existem vários lares, várias colônias que ajudam esses espíritos. Tem uma específica chamada Lar da Bênção, onde vão esses bebezinhos que desencarnam. Sabe bebezinho que desencarna, pequenininho, que é uma judiação, né? Um bebezinho que desencarna. Esse bebezinho vai para esse Lar da Bênção. Interessante que as mães, à noite, quando estão dormindo, elas vão visitar os seus bebês lá no Lar das Bênçãos. Olha que interessante. E eles são tratados ali até o momento que eles tenham a condição de voltar à sua forma adulta. Ué, mas não tem espírito que parece como criança? Lembra que o espírito ele pode tomar a forma que ele quiser, né, gente? Então, claro que há espírito que toma a forma de criança para mostrar ali a sua forma de criança, ou mesmo para aparentar ali, por exemplo, para alguém, por exemplo, uma mãe.
Ela vai buscar notícias de um filho numa psicografia, por exemplo. E tem médiuns videntes ali e estão vendo uma criança. E realmente é uma criança, porque aquele espírito desencarnou lá com 6, 7 anos de idade. E ele está se apresentando como uma criança. Ele não é uma criança, né? Mas ele se apresenta para ser reconhecido. Aí o médium fala, ó, tem uma criança aqui. Aí a mãe fala, é meu filho, ele tem 7 anos. Começa a dar detalhes e ele toma aquela forma para ser reconhecido. É a mesma coisa, gente. A gente vai para o mundo espiritual. A gente vai tomar a forma que a gente desejar, daquelas que nós já fomos, várias encarnações, ou a gente se apresenta aí, como eu agora, se eu entrar numa reunião mediúnica com vocês, se tiver uma vidente aí, eu vou me apresentar como Tereza. Essa forma de Tereza, que é a forma que eu sou reconhecida por vocês. Se eu tomar a minha outra forma de outra encarnação, talvez vocês não me reconheçam. Os videntes. Então, ele toma a forma. E essas criancinhas, então, são tratadas no mundo espiritual para voltar à sua forma original. Então, elas não são crianças. Lembra? Não existe espírito de criança. Existe espíritos que estão no estado de criança. É uma coisa lá no mundo espiritual. Estão no estado de criança porque eles querem aparentar isso aí. Tá? Se eles não conseguem voltar ao estado adulto, entre aspas, né? O estado verdadeiro, eles são auxiliados para isso. E para onde eles vão? Eles vão para o lugar onde eles têm a sintonia e têm a afinidade. Né? Antigamente, lá, os católicos diziam que eles iam lá para um lugar chamado limbo. Não é isso? Os católicos aí, vocês que eram católicos aí devem saber. Era limbo. Só que um papa, é incrível isso aí nos católicos, o papa resolveu assinar que não existia mais, não existe mais limbo. Porque o limbo era um lugar que ninguém sabia para onde ia a criança. Porque a criança não fez mal a ninguém, não teve pecado. O que a criança fez? Então, criaram esse lugar aí, na teologia católica, onde iriam as crianças, os índios e os loucos. Olha que interessante. Então, no limbo tinha criança, índio e louco. E o louco também não tem a condição de fazer bem ou mal, porque ele está fora de si. Mas aí teve um papa há pouco tempo aí. Ele assinou que acabou isso aí, não tem mais limbo. Aí eu fico perguntando, para onde vão as criancinhas dos católicos? Eu não sei para onde elas vão. Não tem mais lugar, né? Para onde elas vão? Não sei. Os católicos, ex-católicos aí me respondem. Para onde elas vão agora, que eu também não sei. Nós espíritas sabemos que elas vão para o mundo espiritual conforme a sua afinidade. Muitas delas são recolhidas desses lares aí, para elas voltarem à sua condição normal. Vamos supor, uma criancinha. A criancinha desencarna com 7 anos, porque na outra encarnação ela foi um suicida. E aí faltava para completar esse tempo 7 anos para esse suicídio. Então ele volta para completar esses 7 anos aqui. Muitas coisas, por isso que as crianças às vezes morrem pequenas, porque tem alguma coisa a ver com a vida passada. Se ela morreu, ou é prova para os pais, né? Crianças, quando desencarnam, é prova para os pais, para a família em todo, e também porque tem algum comprometimento em outra encarnação, por exemplo, o suicídio. O suicida ficou 7 anos. Para onde ele volta? Ele provavelmente vai voltar para uma colônia onde ele tenha sido resgatado para continuar o seu tratamento espiritual nessa colônia. Tudo bem? Então, eles são resgatados, são tratados. Ah, ele vai para o umbral? Quem sabe? Pode até ser. Dependendo do nível ali daquele espírito. Mas, normalmente, eles são ajudados para ir para lugares onde eles vão se recuperar. Tá bom? Claro que a gente tem que ver o seguinte, espiritualmente falando, cada caso é um caso, tá? Ah, se suicidou, vai para o Vale do Suicida. Não, pode ser que não vá para o Vale do Suicida. A pessoa era boníssima, tinha muitas obras sociais, a pessoa era internamente boa, tal. Ela talvez vá ter um pequeno passagem por algum lugar assim de pureza, de extração de pureza, tipo umbral por um período, e depois ela é resgatada, porque cada caso, ela é um caso. Tudo bem, gente? Cada caso é caso. A gente não pode generalizar. Ah, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Não é.
Em cada caso é um caso. Tá bom, Priscila? Complemente aí se você quiser alguma coisa. Antes de eu complementar, existem algumas perguntas. Uma assim, ó, mas existe, até acho que tu já respondeu indiretamente. Existe na espiritualidade o lugar das crianças? Como fica então? Então, na espiritualidade existe sim esse lado da bênção. Tem outros lugares que são relatados em livros, falando sobre esses lugares onde são resgatados esses bebezinhos, tal, sim. Existe sim, tá? Existe milhares de colônias, né, professora? Milhares de colônias. Com certeza, para abrigar crianças, como tem milhares de colônias para abrigar suicidas, diversos umbrais. Então, assim, o plano espiritual é muito vasto, as colônias espirituais são inúmeras, né? Só nas obras de André Luiz a gente aprende centenas, né? Com nomes diferentes, que tem missões diferentes. Então, não existe um lugar específico, gente. A gente tem que entender que só encarnados nós somos mais de 7 bilhões. Coloca o triplo de números de espíritos, a maioria deles errantes, que estão esperando uma oportunidade de reencarnar, outros estão vagando na nossa atmosfera, né, no nosso plano físico, outros estão completamente... Então, assim, muitas as hipóteses, né? Mas, normalmente, em linhas gerais, obviamente, eles têm um local. Que nem a outra pergunta, fetos abortados espontaneamente também vão para as colônias? Com certeza, e com certeza existe colônias específicas para tratamento, porque a gente, quando a gente está no plano espiritual, a gente volta para o plano espiritual, a gente precisa ter essa questão de continuarmos laboriosos, continuarmos trabalhando. Então, nós vamos trabalhar muito, e quem sabe a gente trabalha, depois de um estágio evolutivo que a gente conquistar, trabalhar numa colônia com fetos abortados, acolhendo esses espíritos, né? É um trabalho lindo. A Maria, mãe de Jesus, ela é, digamos, a coordenadora, digamos assim, para a gente colocar em visão terrena, né? Ela é a coordenadora, a líder do grupo de todas as colônias dos suicidas. Ela tem esse trabalho, né? Então, assim, existem muitas as hipóteses, né? A gente, que nem a professora colocou, cada caso é um caso. Não é porque uma pessoa que viveu durante 7 anos, uma criança desencarna, é porque ela se suicidou. Gente, cada caso é um caso. Ela pode estar ela pode estar servindo de prova, de expiação para os pais, ela pode estar precisando ficar esse período apenas para reconstituir o perispírito. Existem inúmeros casos. Mas a gente tem que confiar que a espiritualidade é perfeita. Não a espiritualidade, né? O plano de Deus, as leis divinas, tudo, porque a gente está regido, a gente está submetido a leis naturais que fluem. Então, a gente precisa seguir esse fluxo, deixar as coisas acontecer, porque realmente existem leis que fazem a gente se submeter a causas e efeitos, a ações e reações. Então, cada caso é devidamente analisado e é colocado nós no lugar onde devemos estar, com os grupos de pessoas, com as dificuldades, os desafios que são pertinentes. Por que eu estou trazendo agora? A gente andou estudando muito as leis. Por quê? Porque existe, né, no estudo do espiritismo uma lógica, uma sequência lógica. Então, a gente estudou desde o início, né, os conceitos, né, os princípios do espiritismo. A gente aprofundou agora nos últimos tempos as leis divinas para a gente entender que existe leis ao qual estamos submetidos para esse universo, para essas milhões de galáxias que a gente nem imagina funcionarem, estarem em harmonia. E agora a gente está sedimentando, já começar a entrar em estudos para a gente entender mais sobre conceitos básicos do espiritismo. Tanto que hoje eu trouxe a sensação... questão 257, professora, do Livro dos Espíritos, tá? Que bom, nem viu aí, né? 257, isso. Por quê? Porque a gente precisa compreender sobre alguns assuntos
que é o perispírito. Daqui a pouquinho nós vamos entrar um pouco mais em fluido cósmico universal, fluido vital. A gente precisa ter esse entendimento, né? Para ser espírita, a gente precisa ter esses conceitos mais sedimentados, né? Mais absorvidos pela gente. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, né, a gente vai começar a entender que, uma vez que a gente desencarne, as sensações dos espíritos, elas potencializam. Por isso que existem muitos espíritos que logo que desencarnam, existem muitos relatos, né? A literatura espírita é vasta, nos traz muitos exemplos de pessoas que passaram por um câncer agressivo no fígado e quando chega no plano espiritual consegue ver ainda, ter as sensações, foram acometidas por um assassinato, um acidente grave, ainda tem as sensações, e que no plano espiritual todas as sensações de nós espíritos, né, que voltamos para o plano espiritual, são muito potencializadas. Os nossos remorsos, as nossas angústias, as nossas culpas, os nossos temores são muito potencializados. Por isso que é interessante a gente estudar, para a gente ter consciência de termos uma vida mais congruente, mais coerente com as leis divinas, para que quando chegar a nossa hora, a gente não precise passar por tantos tormentos. Outra coisa, espíritos errantes. Muitas pessoas se equivocam, e a professora trouxe muito bem. Espíritos errantes são aqueles que estão no período da erraticidade, né? Temos exemplo de Jesus. Jesus não é um espírito errante, mas nós todos, quando voltarmos para a parte espiritual, seremos espíritos errantes, porque a gente vai precisar reencarnar. Esse período, né? A gente já falou várias vezes da erraticidade, então quando estamos na erraticidade, logo somos espíritos errantes. E a gente trouxe também essa questão das crianças para vocês terem um entendimento que tudo é muito cuidado, né? O plano espiritual nos acolhe. Como acho que a gente já falou algumas vezes, professora, com certeza existe muitas colônias espirituais acolhendo em vários pontos do nosso planeta as pessoas que estão desencarnando de Covid. Não tenho dúvida, deve ter colônias específicas para isso, que já sabiam que nós passaríamos por essa prova coletiva, já tinha tudo organizado e estão recebendo, estão acolhendo todos esses espíritos que estão desencarnando por conta da Covid, né? Então, assim, não nos enganemos, ninguém fica à mercê de nada, né? As crianças têm as colônias delas, que são inúmeras, devem ter em várias regiões do nosso planeta. No Brasil, tem. Quando vocês quiserem, para entender mais sobre colônias espirituais, pesquisem no YouTube. Eu vou ver se eu coloco algum vídeo, tá? Que fala de algumas das principais colônias que temos no Brasil, que são bem conhecidas, o nome já é bem conhecido, fora o nosso lar. Então, assim, tem várias. Aqui em Brasília a gente tem uma colônia muito conhecida, agora não me recordo o nome, acho que não sei se é Esperança, não vou falar besteira, mas aqui em Brasília eu sei que tem, né? Na região de vocês também deve ter. Então eu vou disponibilizar esse vídeo, vou pesquisar e vou mandar para vocês conhecerem, né? E cada colônia, vocês vão ver, tem um trabalho, uma missão diferente. Então, esses estudos é para a gente aprender mais, compreender mais o Espiritismo, termos uma base mais sólida, né? Aqui em Santa Catarina é a Colônia das Flores. Olha que lindo, gente! Então, assim, existem colônias espirituais maravilhosas, né? A gente está em várias dimensões, a gente está muito ligado ao mundo espiritual, né? Qual é a nossa ligação, né? O mundo espiritual nos liga, né? Então, assim, é mais para vocês terem esse conhecimento. A gente vai estudar bastante nas próximas semanas, hoje, por exemplo, e é para também instigar vocês a entenderem mais, né, sobre os conceitos básicos do Espiritismo, entender da importância que porque tudo no final gira em torno de uma coisa só: o modo que nós vamos viver a nossa vida. A maneira que nós vivemos a nossa vida agora, nessa existência, as ações que a gente praticar, né, as escolhas que a gente for fazer, elas vão reverberar quando a gente voltar para o plano espiritual. E quanto mais conscientes, com mais conhecimento, a gente vai começando, isso aqui já não me convém, então eu não vou fazer. Mas não se por medo,
por fé raciocinada, por uma questão de lógica, entender que estamos submetindo uma lei de ação e reação, e tudo que eu fizer hoje volta de alguma forma e vai pesar quando estiver no plano espiritual. Quantas pessoas, que a professora estava falando, que se reconciliam minutos, instantes antes da morte. Porque parece que quando a pessoa está para morrer, parece que toma consciência, nossa, eu tenho que pedir perdão para outra pessoa, eu tenho que perdoar outra pessoa, porque sente o peso das escolhas, das brigas desnecessárias, das rivalidades egoístas e imaturas que a gente toma. Então, esses estudos é para isso, para convidar vocês a estudar mais, e quanto mais a gente saber, claro, mais vai ser cobrado, mas ao mesmo tempo a gente vai poder fazer escolhas melhores. Alguém quer falar alguma coisa? Priscila, eu quero perguntar uma coisa sobre esse estudo aí das crianças. Tá, a gente sabe que uma criança, quando encarna, é um espírito antigo, né? Aí a minha pergunta é a seguinte, porque eu tenho para mim que por que as crianças, quando desencarnam, elas têm mais aceitação do desencarne do que quando um adulto desencarna e fica revoltado, entende? Que não era a hora, e daí fica... Eu tenho essa impressão, até por muitas cartas de criança que eu já li, assim, parece que eles aceitam bem mais fácil, sendo espíritos antigos. Por que isso? Principalmente se eles ainda não fizeram 7 anos, né? Porque até os 7 anos a criança aqui encarnada, né, professora, ela tá ainda ela tá no período de transição da vida física com o mundo espiritual. Então, naturalmente, a aceitação dela é muito melhor. Né? Principalmente são crianças até 7 anos, elas vê coisa, tem os amiguinhos imaginários, né? Por quê? Porque elas estão nesse período de transição. Aí depois dos 7 anos, que é completado o perispírito, todo o corpo astral, corpo físico já está adequado completamente ao planeta, né? A atmosfera, no caso nosso da Terra. Então, provavelmente, esse é um dos motivos, né? As crianças também têm uma espontaneidade, né? Uma leveza, e nós adultos já passamos por tantas coisas, então já estamos endurecidos, estamos mais amargos, a tendência é realmente a gente se revoltar, não compreender, não aceitar, querer voltar, eu quero minha casa, eu quero minhas coisas, eu quero voltar, é complicado. Pode falar, professora? É isso mesmo, né? As crianças, elas estão até os 7 anos com mais ligação no plano espiritual, mas elas têm entendimento. Esse espírito, muitas vezes internamente, intuitivamente, ele sabe que ele vai ficar pouco tempo aqui. Então, ele sabe que é esse tempo mesmo que ele vai ter. Isso eu já vi lições, gente, maravilhosas, crianças de 12 anos, 10 anos, consolando mãe e pai. Eu presenciei isso aí. A criança com câncer, terminal, um negócio assim, e a criança, mãe, não fica assim, eu vou para um lugar bom, eu vou para um lugar muito bom, fique calma. E crianças assim, dando consolo para os pais, não é uma só não, são várias. Isso por quê? Porque intuitivamente ela sabe que existe lá o mundo espiritual, que ela está aqui por pouco tempo mesmo. E muitas vezes isso, gente, é prova para os pais, né? É coisa para o pai mesmo, para a mãe, aprender com essa lição maravilhosa do filho, dando esse exemplo, né? Que são crianças, são exemplos. Agora, eu quero só dizer para você, não são todas as crianças que têm espíritos mais antigos. Antigos assim, com sabedoria, não são? Tem crianças que são espíritos até inferiores. Tem crianças de todo tipo, não é só... Toda criança é um espírito superior, não é? Isso não é uma verdade, tá bom? São de vários níveis, mas muitas dessas crianças já têm essa intuição dentro dela, essa intuição que vai acontecer. E há esse consolo para os pais. Nós mesmos, adultos, muitas vezes temos essa intuição, sim, no momento antes da nossa morte. A gente tem essa intuição, né, que vai acontecer alguma coisa para a gente. Eu acho que eu já contei até para vocês, um amigo meu, 18 anos, ele sabia que ele ia desencarnar no dia. Ele se despediu da mãe, falou lá para a mãe que ele ia desencarnar. Mãe, para com isso, menino. Não tem nada a ver, não, mãe. Hoje eu vou desencarnar, não vou estar aqui. Deixa eu falar que eu te amo muito, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Abraçou a mãe,
saiu, foi para o ponto de ônibus e foi atropelado no ponto de ônibus. Que isso? É intuição. Às vezes a gente tem essa intuição do dia que a gente vai se encarnar, vai deixar isso aqui. Né? E tem até condição de você se despedir das pessoas. É maravilhoso, né? O que deixa a gente tão entretecida é que às vezes a pessoa morre e ela nem se despediu, né? Fala, poxa, morreu e nem falou nada para mim, né? Nem disse nada, nem falou que me ama, nem nada. Por isso que a gente todo dia, a gente tem que falar isso para as pessoas, né? As pessoas à nossa volta, nossos filhos, maridos, sei lá, as pessoas, amigos. Eu amo você, como eu gosto de você, eu quero você bem, porque a gente não sabe a hora, né? Talvez a gente até tenha uma intuição, mas não sabe quando. E as crianças, elas já têm essa intuição dentro delas, né? Elas estão mais perto. Se você pensar uma pessoa com 60 anos, tudo bem, está mais perto do plano espiritual, já viveu mais do que tem para viver. Mas já está 60 anos apegada à matéria aqui, na matéria. Uma criança, ela tem 7, 10, 12, 15 anos, ela está mais perto ainda da espiritualidade, ela ainda não sabe muito bem o que é essa matéria aqui, não conhece a vida, né? Eu não posso falar de todas, porque tem crianças que têm muito sofrimento, né, gente? A gente vê isso. Crianças que estão, por exemplo, em situação de guerra, né? Crianças na guerra, há muito sofrimento ali, né? As crianças, elas amadurecem até para o lado material que mais rápido. Mas eu estou falando assim, de uma boa parte das crianças, estou tirando, né, não é esse tipo de criança na fome, por exemplo, criança que passa fome, é coisa que não deveria ter, né? Particularmente, eu penso assim, criança não tinha que sofrer nada, né? Criança que tinha que ter todos os recursos de amor, ser tratado assim, não ter maldade em cima das crianças. Mas, infelizmente, o ser humano é cruel, né? Ainda tem a maldade e faz essas coisas com as crianças, né? É isso. E a gente sabe que existem crianças espíritos, né? Antes de tudo, são espíritos bem atrasadinhos, né? Que nem muitos agora falam que existe muitas coisas na internet, por isso que é importante a gente saber filtrar. Que falam que a partir dos anos 2000 começaram a nascer crianças cristal, índigo, espíritos índigos, cristais. Aí pensa, aí toda pessoa que nasce, né? Agora, depois dos anos 2000, eu tenho um filho índigo, eu tenho um filho cristal. Não, gente, não é assim. Veja como é que é o comportamento do seu filho, né? Veja como é que é o comportamento do seu adolescente hoje. Você vai saber. No fundo, você vai saber. Isso é muito importante, ver o comportamento das crianças e não deixar para lá, não. Dependendo do que ela está fazendo e não é legal, é aquela história que eu acabei de contar para vocês do menininho me jogando na chuva. Olha a maldade dele, para eu pegar gripe. E eu falei, mas eu gosto de você, você está fazendo isso com uma pessoa que você gosta? Veja o problema. E ali você tem que agir, você tem que educar, você tem que falar. Eu eduquei, né? Eu falei, dei até ditado de Jesus, falei coisa de Jesus para ele se tocar. Mas a gente tem que educar. E não são só os nossos filhos, às vezes são os nossos sobrinhos, são os filhos do amigo nosso, a gente tem que falar. A gente está responsável ali pela orientação dessas crianças. Porque senão, aonde elas vão parar? Se elas estão com essas maldades quando são crianças. Que tipo de adulto que vai ser essa criança? Essa é a pergunta, né? Qual é o adulto que a gente vai formar? Qual é o adulto que vai vir por aí? Né? É isso. A gente tem que informar a criança, explicar as maldades do mundo que existe para ela se defender, mas a gente tem que educar com valores, com coisas boas, né? A gente tem que explicar que existe o mal está aí, ele tem que se preparar para ele, saber discernir. Isso tem que dar educação para a criança, né? E nós somos responsáveis, é a missão dos pais, missão dos avós, dos tios, dos amigos, a nossa missão. Aqui tem uma outra pergunta, se houver mais já vou levar para a quarta, tem uma que eu já separei para a quarta. Aqui é da Érica, mas acho que essa dá para responder aqui. Um espírito desencarnado em determinado estado do Brasil irá sempre para uma colônia no mesmo estado?
ou em qualquer uma outra? Não, ele pode ir para qualquer colônia. Não necessariamente, né? Pode ir até para a Europa, lá para Paris, né? Olha que legal, uma colônia lá em Paris. Pessoal que gosta tanto de Paris. A gente pode ir para a colônia que a gente tem afinidade. Né? A gente vai ser conforme a nossa evolução, né, professora? Conforme a nossa evolução, conforme a nossa afinidade. Por que não? Nós já não nascemos lá na Europa, nós já nascemos na China, nós nascemos em tantos lugares aqui do mundo, e a gente às vezes tem afinidade com essas regiões, né, superiores. Não necessariamente você vai para nosso lar que está no Rio de Janeiro. Eu não sei porque todo mundo quer ir para esse nosso lar que está no Rio de Janeiro. É por causa da obra, né? Ela teve muito... Então, tem tantas colônias, né, gente? A gente vai para aquela inúmeras. Que a gente tem afinidade, que a gente tem ligação. Né? Eu vou mandar para eles esse vídeo do YouTube das colônias espirituais. Nossa, eles vão ficar encantados. Eu não sei se tem livro sobre isso, né? Eu estava até vendo outro dia. Deve ter, mas... E eu acho que até nos vídeos recomendo as literaturas. E tem o nome das colônias, né? Tem uma relação de colônias. É lindo esses vídeos. Eu adorava ver no início, logo que eu estava estudando. É legal a gente saber. Existem inúmeros aqui no Brasil, maravilhosas, com trabalhos magníficos, né? Com grandes missões. Como todos os continentes vão ter, né? De acordo com as afinidades, com o trabalho, né, com nível de evolução, tudo tem um porquê, né? Não existe nada em absoluto, tudo é relativo, né? Nosso Lar é uma colônia conhecida por causa do filme Livro, por isso se torna referência. Sim, como a gente tem uma referência, teve até filme com riqueza de detalhes, aí todo mundo pensa, eu quero para Nosso Lar, porque Nosso Lar é lindo, Nosso Lar tem os ministérios, né? Então, assim, realmente, a gente acaba querendo pro Nosso Lar, mas não existe só Nosso Lar, gente. Fique tranquilo, existem lugares maravilhosos, mas a gente precisa fazer a nossa parte enquanto estamos aqui, né? Bom, eu vou ter que sair, tá, Priscila? Vou deixar você. Mas adorei que hoje ficou mais tempo com a gente. Eu vou ter que dar aula. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus, tá? Vamos estudar, ler o Livro dos Espíritos, não esquece a leitura. A gente podia até um dia começar a estudar o Livro dos Espíritos, né, Priscila? Porque é tão importante, tá bom? É isso, gente. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, professora. Obrigada. Pega as perguntas para levar para quarta-feira, viu, Priscila? Tá. Tô separando aqui. Tchau. Ô, Priscila, tem um filme que saiu da Disney, ele chama Sol. Ele mostra as alminhas, que bonitinho. Depois vocês assistem. Como é que é o nome? Elas preparando Sol, com S-O-U-L. Sol, Disney. Ele é um desenho novo, e ele mostra a preparação das alminhas, fala alminhas, para reencarnar. E mostra a missão dos mentores. Uma gracinha, depois vocês assistem. Ai, que lindo, é Soul de alma. É alma inglesa. Ai, que lindo. É lindo, ele é lindo. Vou olhar, ele novo. Vou olhar, tá? sim, ó, recomendamos o filme. Olha que lindo. Depois pode pôr até no grupo, né? Como a gente está evoluindo, né? Cada vez mais a espiritualidade sendo aceita, querendo ser estudada, a gente está aberto, né, a querer entender mais, a gente já consegue entender que não existe só isso, que só não existe o planeta Terra, só existe a vida física, existe algo maior. É isso, a gente precisa ter esse nível de consciência, né? Não dá mais para ser tão arcaicos, agora me fugiu a palavra, mas tão teimosos também, né? Isso também é uma teimosia, não, só sou Tomé, só acredito que eu vejo e pronto. E, gente, tem muito mais do que a gente imagina, que a gente nem imagina, na verdade, né? Então, vamos estudar um tema bem interessante, muito importante, do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Nós vamos ler o item 12. Deixa eu ver qual é o tamanho do item 12. Tá. Nós vamos ler o item 12. Semana que vem a gente lê o item 13. Que é motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados,
Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida de vossas faltas passadas. Essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor, que deve uma grande quantia. Aqui diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e sereis livre. Se não fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais vitorioso, suportando toda a sorte de privações para se libertar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque quitam, e depois de quitarem, estarão livres. Mas, se quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se de outro. Não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a sua dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será noutra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não aceita com resignação é como uma coisa que se deve merecer. Quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se podia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasses prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que têm vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vos nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Então, a gente vai refletir um pouco, porque o título do texto é Motivos de Resignação. Então, esse texto esclarece o porquê, quais são os motivos que nós devemos possuir, entender, compreender, para que sejamos mais resignados, A gente entende que Jesus trazia nas bem-aventuranças, uma delas é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por quê? Os aflitos hoje são nós, Nós todos, de alguma forma, em menor ou maior grau, temos as nossas aflições, temos as nossas dificuldades. Mas se a gente entender que temos uma maturidade espiritual de entender: poxa, feliz de mim que estou passando por isso agora, porque eu estou quitando. Porque o que a gente faz? A gente se revolta, a gente reclama, a gente não aceita, a gente fica com raiva da vida, fica rebelde, e isso atrasa nosso processo de evolução espiritual, uma vez que a gente não consegue se resignar. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa que foi bem interessante, tá? A pessoa estava conversando comigo, dos grupos Desafios Conjugais, que quando eu consigo ainda fazer um acolhimento. E aí ele estava falando que tinha ido numa mesa mediúnica, algo assim, e que falaram que ele estava pagando, ele estava sofrendo dores do divórcio. Eu falei: não, peraí, calma. Não necessariamente, o divórcio é para você pagar. A gente tem que entender que é aquilo que a gente fala muitas vezes. A gente está submetido a leis naturais que regem todos os mundos. A gente cometeu uma falta hoje, mais cedo, mais tarde, a gente precisa preencher essa lacuna, esse vácuo que deixou, para voltarmos ao equilíbrio.
né? A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, ela atua naturalmente para que a gente possa reequilibrar. Se é com algumas pessoas, a gente vai reequilibrar as relações com essas pessoas. Mas não dá para ter esse pensamento assim que tudo é por conta de vida passada. Pode ser? Pode. Às vezes também as pessoas que sofrem problemas conjugais, problemas da ordem de sentimentos, muitas vezes esses ensinamentos vêm para a gente aprender a ter mais amor próprio, às vezes a gente se anula, às vezes a gente acaba aceitando menos do que a gente merece, às vezes a gente precisa ter ensinamentos contra desapego. Então, não necessariamente todas as aflições é por causa de vida passada. Claro, provavelmente é. E se for, a gente não precisa ter essa ânsia de saber. Eu preciso saber, eu quero fazer regressão. Tá, tudo bem, isso é livre-arbítrio, se a pessoa quer. Mas não vai alterar. Porque o que a gente tiver que se submeter, o que a gente tiver que passar, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Mas o que a gente precisa entender? Que é importante a gente passar pelos nossos sofrimentos, por pior que sejam, com paciência, com abnegação, com resignação. E claro, com o tempo foi que eu falei para ele, eu disse, aí eu falei para ele, se for então uma prova de uma vida passada, então, já que eu falei, como tu diz que é espírita, estuda o espiritismo, é médium, então você deve agradecer. Deve dizer, nossa, que bom que finalmente essa prova veio, porque agora estou quitando. Para numa próxima vida, eu ter uma vida mais equilibrada, mais feliz e poder trabalhar mais, né, em prol do próximo. Então, se a gente realmente está pagando hoje, se cada um de nós tem alguma prova, alguma expiação decorrente de vida passada, o sentimento não é de revolta. Nosso sentimento deveria ser de agradecimento. De dizer, nossa, obrigada, até pelos desafios, pelas dificuldades que eu estou passando, porque finalmente elas chegaram e finalmente eu posso evoluir. Finalmente estou quitando débitos passados. Se for débitos passados, recentes dessa existência, ou se for de outras existências, que bom. A gente está reparando erros, né? Então, o estudo aqui do Evangelho, que é um capítulo todo falando bem-aventurados aflitos, é para que a gente realmente compreenda o porquê. Não assim, eu tenho que aceitar por aceitar, porque está dizendo no Evangelho. Não, isso tem que ser entendido dentro da nossa alma, dentro do nosso íntimo, que isso vai contar para a gente numa vida futura, que isso vai nos auxiliar, de fato, a evoluirmos, que isso vai nos tornar espíritos mais maduros e vai ter mais fácil. Não, existe uma frase que ela é épica, ela nem é de nenhuma crença religiosa. Aceita que dói menos. É isso. Quando a gente aceita, impressionante, quando a gente aceita aquela situação, a gente aceita aquela pessoa, a gente aceita o desafio, a gente aceita aquele trabalho, a gente aceita aquela situação ruim, parece que fica mais leve, fica mais fácil. A gente já tem um outro olhar. Isso é um amadurecimento nosso. Eu não estou falando que é fácil passar pelas nossas dificuldades, mas se a gente está se colocando para estudar, se colocando para trabalhar a reforma íntima, gente, é primordial a gente entender que precisamos resignar, que precisamos compreender que não há injustiças nas leis divinas, que se a gente está passando por um problema de ordem financeira, tem um porquê, às vezes não é regra, né, gente? Às vezes é uma pessoa que precisa dar valor a certas coisas que não dava, às vezes é uma expiação de uma prova, de uma vida passada. Existe algum aprendizado. Pessoas que passam por problemas de ordem emocional. Eu sou uma que normalmente é a minha área, que a vida lasca legal, mas por quê? A vida nos convida. Olha, se eu estou passando volta e meia por esse tipo de situação, eu tenho algo para aprender, não é possível. Então, é essa reflexão, né, que a gente tem que fazer. Né? Eu estou passando por uma doença, uma enfermidade grave ou não tão grave, tem uma lição para ser aprendida.
O que eu posso fazer? Hoje mesmo a gente estava conversando, né, com a Denise antes de entrar, como os animais nos dão essa lição linda. Às vezes os animais eles ficam com nossos cachorrinhos, nossos pets em geral, eles ficam às vezes dependendo da idade ou por algum problema, né, com limitações físicas, às vezes não caminham. Eu tenho uma amiga minha que ela tem 2 shih tzu que as perninhas deles não funcionam desde bebê, que eles só caminham com as patinhas da frente. Mas pensa nos bichinhos que são alegres, felizes, gratos. A lição que eles nos dão. Então, assim, se a gente passa por esses reveses complicadas, é algo que a gente precisa aprender. Não estou dizendo que é fácil, mas a gente consegue ver que tem pessoas que se revoltam, né, que não aceitam, né, que se voltam contra Deus, dizendo que Deus não existe, que Deus é injusto, mas a gente também vê grandes exemplos de pessoas que se resignam, que aceitam, que dão palestras, que viram até coaches motivacionais, que dão verdadeiras lições de vida. Gente, Chico Xavier, ele praticamente não enxergava de um dos olhos. E a outra vista, né, ele sofria, ele tinha dores horríveis. Às vezes sangrava os olhos. E ele continuava psicografando até altas horas da madrugada. Chico Xavier teve várias enfermidades, gente, que a gente nem conhece. Quem era mais próximo dele que fala que ele tinha várias enfermidades. E trabalhava sol a sol, dia a dia, acordava às 5, 6 da manhã, ia dormir 2, 3 da manhã, dormia 2, 3 horas por noite. Mas por quê? Porque era um espírito mais esclarecido, um espírito que entendia a missão do trabalho, da responsabilidade. Então não seria uma enfermidade que iria pará-lo. Né? Agora não vou lembrar, mas existe N exemplos de pessoas que nos dão luz, assim. Tem um caso assim, que é bem mundano, para vocês verem. Eu gostava muito de olhar Big Brother. Agora eu não acompanho, mas não por questão de ética, nada, é porque realmente não tenho tempo. Mas eu me lembro que quando eu era mais novinha, eu assistia Big Brother e teve um participante, que é o nome dele, me chamou muita atenção a história dele, que é o Fernando. Ele era do Big Brother 2, 3, sei lá, e ele era extremamente arrogante. Terrível. E bonito, atlético, jovem. Só que ele passou por um acidente grave e ele ficou paraplégico. Hoje, ele é um ser humano maravilhoso, ajuda inúmeras pessoas e ele é um espírito encarnado aqui que fala muitas vezes, não foi nenhuma, nem 2, nem 3 que eu vi, dele falar, eu me tornei uma pessoa melhor desde que eu virei paraplégico. Eu não vejo a paraplegia como algo ruim. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Gente, pesquise no YouTube, tem vários vídeos dele falando isso. Ele teve essa consciência, ele entendeu, ele se tornou uma pessoa melhor diante da dificuldade e ainda agradece. Eu sei que é difícil, né? Parece utopia, mas não é. A gente precisa ter esse nível de amadurecimento espiritual. Né? Se a gente está passando por uma dificuldade do que for, familiar, todo mundo, cada um sabe, né? Onde o calo aperta. É porque naquele aspecto há algo que precisamos aprender, há algo que precisamos transcender. Por isso que o estudo é importante, por isso que é importante nós estarmos trabalhando a espiritualidade, porque ela facilita, ela auxilia, ela consola, faz a gente levar as coisas de uma forma mais leve. Não é à toa que nós estamos aqui. Estamos aqui porque realmente nós queremos atingir um novo nível de consciência. A gente está aqui porque realmente a gente tem vontade de melhorar. A gente tem vontade de promover essa reforma íntima de uma vez. E realmente entendemos que um dos processos para que essa reforma íntima aconteça é a gente aprender a ser mais resignado e mais abnegado com as dificuldades que nós passamos. Alguém quer falar alguma coisa? Estudo maravilhoso. É difícil, né? Ó, já fiz 5 cirurgias graves e não me revoltei. Que lindo, peraí. Agradeço a Deus sempre em minha vida, ainda passo dificuldades, mas apenas agradeço.
Que lindo, Nossa, gente, vocês estão com estrelinha, estão muito evoluídos. Isso é uma maturidade. Parabéns por ter essa maturidade, porque é esse o caminho. Imagina quando quase todos os habitantes do planeta, imagina quando a gente tiver pelo menos 50% de habitantes do planeta Terra com esse nível de consciência, como nós vamos ser melhores? Porque parece que nós somos no máximo, assim, 6, 7%. É um número considerável, mas ainda é muito pouco. Porque a maioria de nós se revolta, sim. Não gosta, fica com raiva, fala que Deus é injusto, ou fala que Deus não existe, porque se Deus existisse, quantas vezes eu escuto, se Deus existisse, a fome não existiria, se Deus existisse, fulano não morreria, se Deus existisse, nossa, eu escuto isso demais, 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 mas isso é falta de entendimento, né, falta de estudo, falta de conhecimento, isso que a gente precisa entender, que existe algo muito além de nós, que é muito maior. Quando a gente realmente entende que não existe só o planeta Terra, que não existe vida apenas nesse planeta, que nosso Deus, nosso Pai, ele orquestra milhões de galáxias, milhões de planetas. Gente, aí a gente começa a entender que nada é por acaso. Nós não somos tão importantes assim a ponto de passarem as mãos nas nossas cabeças. Né? A gente precisa realmente amadurecer, crescer, temos muito que aprender, é verdade. Eu tô vendo e acima de tudo ter fé, né, Priscila? Fé, com certeza. Tem que ser inabalável, não adianta. Ó, minha mãezinha, outra aqui, minha mãezinha partiu 5 dias antes da pandemia. Não tenho irmãos, perdi meu emprego 1 mês depois. Em nenhum momento me revoltei. Que é isso aí, não dá. Eu passei por umas situações chatas de 2019 para cá, foi uma avalanche. Parece que uma coisa puxa a outra, né? A gente nunca fala que o mal vem sozinho, né? Ele vem assim, ó, várias cabeçadas. Tu tá recém levantando a cabeça, toma uma paulada. Ele levanta a cabeça, toma outra paulada. E eu quis fazer diferente. Eu não me revoltei. E é isso. É isso. Eu pensei, nossa, eu não tô passando por isso à toa. Eu preciso ser diferente, eu preciso fazer algo diferente. E é assim. E é esse o pensamento. E eu te garanto que bênçãos aparecem todos os dias. Eu recebo bênçãos assim, pequenas, tudo. Tu começa a ter uma observação, um olhar da vida diferente. Até um pássaro que tu vê lindo, uma borboleta que passa por ti, tu já tem uma outra visão. Sabe, tu já reconhece aquilo como um carinho da vida, um carinho do universo, né? É muito importante. Não dou a mínima quando fico olhando minhas marcas de cirurgias na praia, minha história, minhas tatuagens. Sim, gente. É que, sabe qual é o problema? É porque ainda estamos apegados muito à estética, à matéria. Uma coisa é eu querer ter um corpo, cuidar da minha saúde física, porque Deus nos empresta esse corpo físico e para nós termos um bom desempenho, né, nesse período que estamos aqui na existência terrena, a gente precisa mesmo cuidar do nosso corpo, né? Mas não a ponto de que isso seja um vício, mas ainda temos a maior parte das pessoas que são ligadas à aparência, porque vê uma pessoa mais cheinha ou muito magra, já olha, ai que coisa feia, ai que corpo feio, ai que isso, ai que aquilo. Gente, são pessoas vazias. São pessoas, pelo contrário, que nem a colega nos colocou, são as minhas tatuagens, exatamente, são as marcas da tua vida. Mostra que você vive, que você tem história, que você tem experiências, que você teve aprendizados. São as tuas tatuagens, mas na verdade são as provas atestadas no seu corpo de tudo que você viveu, de todas as suas lutas. E tu acha que uma pessoa com uma mentalidade que é extremamente ligada à estética, ao material, é tanta coisa que me vem na cabeça, mas tentando organizar. Obviamente é uma pessoa que jamais vai ter esse nível de percepção. Vai conseguir ver além daquilo que os olhos veem, né? Os olhos físicos dela só enxergam aquilo, mas ela não vê a essência, né?
E isso é a nossa vida, as nossas marcas, né? A gente tem que ter orgulho. A gente tem que ter orgulho por tudo que a gente passou, por tudo que a gente venceu, por tudo que a gente enfrentou. Quantos de nós devem ter passado por coisas terríveis e pensaram, não, dessa vez não vou dar conta. E deu. Lá da frente fala, meu Deus, eu consegui passar por isso. A gente dá conta. E isso é nós. Para a gente estar onde a gente está hoje, a gente teve que passar por tudo aquilo, inclusive os erros. Inclusive as escolhas erradas. Elas fazem parte do nosso ser, do que somos hoje. Talvez se a gente não tivesse cometido alguns erros, talvez a gente não ia estar aqui hoje. Porque assim, eu digo por mim. Eu acho que se eu tivesse sido uma pessoa sempre mediana, eu não ia ter me empenhado a estudar, a melhorar, a trabalhar reforma íntima e ter tantas coisas. É porque eu fiz muita besteirinha, tô falando dessa existência, tá? Já contraí várias dívidas. Ah, que ódio. Então, assim, por várias besteiras que eu fiz nessa existência, foram um trampolim, me impulsionou para eu despertar e para eu estar aqui hoje. Os erros também ensinam, exatamente. Para um empreendedor, né, tô dando um empreendedor, né, mas para um empreendedor ter sucesso, ele tem que fracassar. Não tem como uma pessoa que está criando um negócio, ela vai fracassar, vai tomar não, vai quebrar várias vezes a empresa e uma hora, pum. Mas porque ela não desistiu. E é assim, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar. Tô tendo um relato aqui que, peraí, minha mãezinha partiu, tá? Os dedos dobrados. Como fazer para controlar os desdobramentos? Sim. Aí depende. Porque desdobramento nem sempre é algo ruim. Então, eu precisaria entender o que seriam esses desdobramentos. Por exemplo, eu toda noite, quando eu lembro, né? Vamos lá, reformulando. Todas as noites que eu lembro, né? Todas as noites eu faço prece. Isso eu faço de lei, né? Eu oro antes de dormir. Mas algumas noites eu não lembro, outras sim, de me colocar à disposição da espiritualidade para desdobrar, para trabalhar. Por quê? Porque eu sei que existe uma guerra espiritual que está acontecendo atualmente, que a paz espiritual precisa de espíritos encarnados para o trabalho. Aí eu me coloco. Alguns desdobramentos, quase todos eu não lembro de nada, alguns eu consigo lembrar de alguma coisa que aconteceu durante meu sono. Né? Aí, no caso, o que acontece? Se tu tá desdobrando aleatoriamente, como tu colocou, é mediunidade que precisa ser trabalhada e estudada. Então, por isso que tu tá aqui hoje, para estudar, para compreender. Estuda muito sobre os desdobramentos e é fundamental que antes de dormir, todas as noites, você procure sempre fazer uma leitura edificante, evitar ver jornais. Gente, sugestões. Cada um faz como achar. Mas é interessante evitar jornais, evitar filmes pesados, séries violentas, porque vai ficar isso de forma pensamento em volta de ti. E aí, quando tu for dormir, tu vai desdobrar, tu vai para onde? Exatamente para as últimas sensações que tu teve do dia. Agora, quando você faz prece, pede para o seu mentor te cuidar, te zelar durante o sono físico, para que você tenha um bom descanso, né? Faz uma leitura edificante, faz um passe virtual, uma prece que for, né? Ou se coloca à disposição, já que tu tem essa questão de desdobrar com facilidade, se colocar para trabalhar e estudar, aí você vai ter acompanhamento e esses desdobramentos não vão ser nocivos. Porque quando é muito aleatório, a gente acaba indo para lugares ruins, acaba tirando nossa energia, a gente acorda cansado, a gente acorda sem ânimo. Então, isso pode influenciar muito. Por isso que é primordial a qualidade do que a gente está vendo, do que a gente está fazendo, instantes antes de dormir. Durante o dia, nessa vida real. Exatamente. Durante o dia é importante, né? Durante o dia, às vezes acontece, te dá, tipo assim, tu desdobra. Sim. Temos uma mediunidade para ser trabalhada, está sendo convidada a trabalhar. Eu vou te indicar a tu começar a olhar as lives de um médium
Ele é muito estudioso do espiritismo, mas ele também trabalha com alguns outros espíritos de outras ordens, mas a base dele é o espiritismo. Ele estudou muito Allan Kardec, ele foi amigo de Chico Xavier, ele é bem conhecido, esqueci o nome dele. Gente, peraí. Orlando de Noronha? Não. Nossa, eu adoro ele, é com R. Ai, peraí. Peraí. Gente, um segundo. Eu odeio quando isso acontece, peraí. Mas eu vou achar, porque eu tenho um canal dele no YouTube. Não é Ricardo Melo, não é... Nossa, ele é maravilhoso. É Rossandro? Não é Rossandro. Não, ele é um médium que trabalha na espiritualidade. Ele dá psicofonia para inúmeros espíritos. Ele é... Peraí. Haroldo Dutra Dias? Não, também não. É Rubens Saraceni? Não. Não é o Robson Pinheiro, não? Robson Pinheiro. Nossa, eu sou encantada. Eu tinha muito preconceito com ele, gente. Hoje em dia eu sou encantada com o trabalho dele. Robson Pinheiro e Mônica de Medeiros. São 2 médiuns que têm muitas lives, muito conteúdo gratuito no YouTube sobre desdobramentos. Quanto mais você souber sobre isso, Robson Pinheiro tem livros. E o último livro que ele está fazendo, que ele vai lançar, ele tem outras obras, mas esse é Desdobramento, Teoria e Prática, que te ensina passo a passo a fazer desdobramentos conscientes, saudáveis. Inclusive, ele tem uma degustação desse livro de 80 páginas. Evitar. Eu quero evitar. Eu entendi, tu quer evitar. Tudo bem, eu vou conversar contigo, mas assim... É que nem a parábola dos talentos que eu fiz nesses dias no Evangelho. O que é a parábola dos talentos? Um servo, Jesus conta, um servo deu 5 talentos para um servo. Um servo não, perdão, né? Um senhor deu 5 talentos para um servo, 4 talentos para outro e 1 talento para o terceiro servo. Ele disse que ia passar um período fora e retornaria com a prestação de contas. Quando esse senhor retornou, o servo que recebeu 5 talentos falou: Senhor, os 5 talentos que o senhor me deu, eu fiz o dobro e te entrego, o dobro dos talentos que eu recebi. O segundo servo, que recebeu 4, também restituiu os 4 que deram, mais o dobro, mais 4. O servo que recebeu 1 talento falou: Senhor, eu fiquei com tanto medo, né, que eu acabei enterrando o meu talento. E aí o Senhor falou: servo mau, preguiçoso e ocioso. Não fizeste nada, pelo menos poderia ter aplicado para que recebesse pelo menos 1 de volta, né? Então vá ao seu caminho, onde vai ter ranger de dentes. Assim, é meio pesado, mas o que é? O texto, Jesus coloca assim, que o Senhor deu um número de talentos para a capacidade de cada um. Por isso que para um ele deu 5, porque aquele servo que recebeu 5, ele tinha mais capacidade para ter aqueles 5. O que teve 4, tinha capacidade para ter aqueles 4. E o que tinha 1, ele tinha capacidade para trabalhar aquele 1. Então, se a gente tem um talento, no caso teu é o desdobramento. Mais cedo ou mais tarde, você não vai poder mais evitar. Existe algo que tu precisa. Claro, entenda que você tem um livre-arbítrio. Mas desdobramento é uma mediunidade. E ela não vem à toa. Talvez se for bem trabalhada e estudada, ela pode trazer benefícios. Já pensou que você poderia trabalhar? O que você poderia ajudar? A diferença que você poderia fazer? Então, assim... Tenta pensar com carinho, tu tem todo o livre-arbítrio de não querer, de querer evitar, mas mais cedo ou mais tarde, ou nessa vida ou numa outra, isso vai precisar ser trabalhado. É o talento que você recebeu. Então, se puder, não enterre. Retribua e entregue em dobro, tá? Aí, se puder, estude Robson Pinheiro, estude Mônica de Medeiros, eles desdobram. Eles são médios. O Robson Pinheiro é um que está acordado lavando louça, daqui a pouquinho, pá, desdobra.
Porque é missão. Eu entendo o seu lado, né? Eu vou conversar contigo depois no WhatsApp. Eu agradeço muito. Agradeço muito. Obrigada. A gente conversa depois no WhatsApp, tá? Mas essa parábola dos talentos, lembre sempre disso. É um talento. Assusta, mas é um talento que pode ser trabalhado para o bem, pode te beneficiar e beneficiar outros. Não é fácil, mas pensa com carinho. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está falando? Ninguém quer falar nada? Ninguém quer colocar nada? Ô, Priscila, também boa noite. A Mônica Medeiros, que nem você falou, né? Tem muitos vídeos dela no YouTube, muito conteúdo, né? Nossa! E todos os vídeos que ela vem, veludo, enfim, são tantos, né? Sim, muitos. Doutor Espanhol, veludo. Doutor Espanhol, Tupã, a Sheliana, né? É muito bacana. É muito bacana, muito bacana. Quintas e sábados, muito bom. Uhum. Não, com certeza é algo que precisa... existe uma educação, uma mediunidade que precisa ser educada, Adriana, por isso que tu está sofrendo. Porque precisa ser educado. É uma mediunidade muito delicada que precisa de educação. Para que você tenha uma qualidade de vida que isso não atrapalhe sua vida pessoal. Porque desdobramento, a princípio, tem que ter hora. Sim, isso mesmo, é isso. Sim, isso. Mas eu não sei isso. Porque senão acaba virando uma bagunça e a tua vida pessoal não pode ser comprometida por conta disso. Né? Porque tu tem vida, tu tem família, tu tem trabalho, tu tem coisas. Realmente. A gente conversa assim depois no privado, tá? Então, já que ninguém quer falar nada, tá todo mundo tímido. Alguém quer fazer a prece final? Conversou com Jesus hoje, está inspirado, querendo vibrar pelo mundo, pelo planeta, levar amor para cá, para as casas, para as pessoas. Se ninguém quiser fazer, eu faço. Por favor, será uma honra. Pessoal, boa noite, mais uma vez. Eu tenho uma opinião formada de que todas as pessoas, aquelas que se dizem espíritas, elas precisam carregar a oração de São Francisco debaixo do braço. Que eu até acredito que para esta moça aí que está passando esse problema, não problema, né? Que eu acredito, uma coisa que a gente precisa também fazer na vida da gente é trocar as palavras, né? Trocar palavra, que palavra toma muita força, né? Então, nós não temos problemas, nós temos desafios, né, na vida da gente. Então, essa moça que tem esse desafio da questão do desdobramento, eu acredito que até ela conseguir entender o que efetivamente está acontecendo na vida dela, ela vai passar de um desafio para conseguir auxiliar outras pessoas. Porque o que deve estar acontecendo ainda, pelo fato do não conhecimento, da falta de conhecimento, pode ser que tenha alguns irmãozinhos lá que não querem que ela progrida, né? Que sempre vai ter aqueles irmãos que não vão querer que a gente progrida na vida, mas você tem que entender uma coisa: se agarra em Deus, se agarra em Jesus, escuta aquelas pessoas que estão próximo de você e escuta esse grupo que a gente tem aqui, que ele sempre está nos mostrando quais são os caminhos que a gente precisa seguir e para carregar essa bandeira branca da paz, da caridade e do amor. E para fazer o encerramento da noite de hoje, eu vou fazer a oração de São Francisco, porque ela é a oração dos médios, né? O médio, para ser médio mesmo, ele precisa ter essa oração debaixo do braço ali, guardadinho com ele. Que ela fala assim, ó: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé,
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que recebemos, é perdoando que seremos perdoados, e morrendo é que nasceremos para a vida eterna. Meus amigos, um exemplo desse, uma oração dessas, faz com que em todas as situações de dificuldades na nossa vida, nós nos transformemos num ser que vai auxiliar outro em qualquer situação que nós nos encontremos. Então, por isso que a gente precisa escutar tudo que a Priscila falou hoje, tudo que a professora falou hoje também, da oportunidade que está sendo para nós, principalmente com os nossos familiares, com as pessoas que estão mais próximas de nós. É para eles que a gente precisa provar tudo aquilo que a gente aprende, para eles que a gente precisa provar tudo que nós aprendemos dia após dia. Então, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O mais próximo de você é você mesmo, e o mais próximo ainda de vocês são seus familiares. Então, antes da gente fazer o amor para quem está do lado de fora, precisamos fazer o amor para as pessoas que estão dentro da nossa família, que são, como diz o Ricardo Mello, né, que ele já coloca lá os tribufus na nossa família lá para que a gente consiga domá-los, né? Então, que seja assim. Meus irmãos, fiquem com Deus, que nós tenhamos uma excelente semana, que nós tenhamos um excelente mês de abril, que Deus ilumine a todos nós. Muito agradecido por mais uma oportunidade. Fiquem todos com Deus. Priscila. Oi. Boa noite. Boa noite. Olha, eu só tenho que agradecer por esse grupo, que eu vejo que está cada vez melhor. Esse grupo tem ajudado muitas pessoas a abrir a mente, o coração. Esse grupo é de muita elevação. Cada um que faz parte desse grupo está tentando se melhorar, se conhecer, se transformar. E com essa transformação é exatamente o que está acontecendo. Falando, dizendo o que pensa, o que acha, como está agindo, como está melhorando. Sabe, tá todo mundo se despertando. É como se fosse uma borboleta saindo do casulo para se transformar e saindo voando para poder falar as coisas belas. Porque Deus é isso. É como eu digo, nós não estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados do nosso Pai. Basta a gente acreditar nisso. A nossa transformação é essa, quando a gente sente, quando a gente se toca, quando a gente vê o outro. E Deus nos permite a cada dia a gente se melhorar. Porque cada um está fazendo a sua parte e cada um de nós está se transformando. Porque nós temos a oportunidade de fazer isso. E a vida de cada um de nós é isso. É a nossa transformação, é o nosso conhecimento íntimo, é saber por que nós estamos alegres, por que nós estamos tristes, é conhecer a ti mesmo e é desabrochando no verdadeiro amor que leva a tudo isso que está acontecendo, porque hoje nós estamos melhor do que ontem e amanhã seremos bem melhor. E que Deus nos abençoe e nos proteja todas as famílias, porque Deus está no nosso caminho, na nossa família e dentro do nosso coração. Eu só tenho que agradecer e elevando os pensamentos e dizendo, glória, muito obrigado, Pai, por tudo, que cada dia possamos pensar melhor, sentir melhor, viver melhor. E agradecendo. Muito obrigada a todos vocês, uma noite excelente e cada dia melhor, com bons pensamentos, com boas emoções e vibrando para que cada um a gente se transforme, porque Deus é isso, Deus é amor, Deus é perdão. Obrigada. Até a próxima. Muita gratidão. Nossa, que lindo, gente. Nossa, muita gratidão. Vocês fazem toda a diferença. Muita gratidão mesmo. A gente, não se enganem que essa força que nós estamos aqui unidos é uma luz, gente, que emana, que a gente beneficia
distâncias. Não se engane, cada um de nós somos um postinho de luz e está iluminando, trazendo esperança, amor, melhorando a vibração para onde a gente estiver. Gratidão, gente. Uma boa noite. Boa noite a todos. Abraço fraterno para cada um de vocês.